Hoje o nosso estudo está aqui em Jó, no capítulo 2. Eu vou ler do versículo 7 para frente. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então aqui a palavra do Senhor, ela mostra o sofrimento de Jó, né? E aqui, além dele perder tudo, né, que ele já tinha perdido, né? Ele ainda estava ali, tinha perdido também a saúde, né? E em meio a essa tristeza, esse sofrimento, né, ali com um caco de telha, um pedaço de telha, ele ali se coçando, né, raspando ali aquelas feridas, assentado no meio da cinza, ele vem a esposa dele e fala algo terrível, né? Pergunta ali se ele ainda tem sinceridade para ele amaldiçoar Deus e morrer, né? E ele, como um filho de Deus de verdade, responde para ela que se eles aceitaram o bem de Deus, por que não aceitaria também o mal, né? Porque ali ele sabia que se estava acontecendo aquela situação é porque, né, Deus havia permitido. E ele achou que aquilo ali estava vindo de Deus e ele não adivinhava, não sabia a conversa que Deus tinha tido com Satanás, por que a razão daquele sofrimento, enfim. Mas, contudo, ele não pecou, né? A palavra do Senhor mostra que ele não pecou com a boca dele, com os lábios, né? Então, essa história, lógico que ela é muito maior, ela tem muito mais coisa aqui. É uma história que tem bastante detalhes, né? E fala de todo o sofrimento de Jó, que não foi só esse, né? Teve perda de filho, perda das coisas materiais e o pior também é a saúde, né? E ainda na companhia de uma mulher dessa, né? E depois ele ainda é visitado por uns amigos que também não ajudou muito, enfim. Mas no final da história a gente sabe que ele teve vitória, né? E eu acredito que Jó é uma história assim bem rara mesmo, né? Tem muito sofrimento na Terra, mas eu acredito que a história de Jó ela é bem, não tem muito Jó na Terra, né? Mas tem pessoas com sofrimentos em várias áreas, né? E o maior sofrimento que alguém pode ter passado foi o que Jesus passou naquela cruz, né? Mas assim, falando de pessoas como nós, humanos, simples mortais, né? A palavra de Deus fala da história de Jó, uma história bem, bem rara mesmo, né? Então, existem pessoas que são como a mulher de Jó, né? Ela tem o dom, o talento, né? Para empurrar as pessoas para o abismo, né? Olha a situação que ele estava. Claro que tudo que eles perderam, não foi só Jó que perdeu, ela também perdeu, porque ela perdeu o filho, ela perdeu a riqueza, ela perdeu o conforto, ela também estava numa situação ruim, mas ela estava com saúde, né? Quem estava sem saúde era Jó, né? Então, tudo que ela estava sofrendo, Jó também estava sofrendo, né? Com perda, com tristeza, com tudo. Mas ele permaneceu fiel a Deus. E ela estava com saúde, ao invés dela buscar ajudar, ela resolveu trabalhar para o inimigo, né? Então aqui existe pessoas que têm esse talento, né, para empurrar as pessoas para o abismo, né? Aqui provavelmente o inimigo usou ela para isso, né, para ver Jó blasfemar contra Deus, pecar, né?
para ver Jó perder a bênção, né, a salvação, né? E Jó se manteve fiel, né? Então, o verdadeiro filho de Deus, ele tem que aprender isso, né? E aprender a viver em momentos bons e momentos ruins e pedir a Deus para não pecar com a boca, né? Porque quando estamos sofrendo, a nossa língua, ela quer já falar alguma coisa, né? E a gente quer pronunciar alguma coisa e muitas das vezes a gente murmura ou pode blasfemar, ou enfim. E Jó, ele não fez isso, ele se manteve fiel a Deus. Então, nós devemos pedir a Deus para nós sermos pessoas que põem os outros para frente, né? Põe as pessoas para frente, não para trás, né? Nós temos que ser pessoas, em nome de Jesus Cristo, que não coloca as pessoas em abismo, não empurra elas para o abismo, né? Mas a gente tem uma boa palavra no momento ruim, porque quando estamos também vivendo momentos ruins, nós precisamos de boas palavras para nos levantar, né? E o mundo, ele é dividido, ele tem pessoas que têm boas palavras e tem pessoas que têm palavras erradas, né? Tem pessoas também que vivem no fingimento e tem as pessoas que são autênticas, né? Mas enfim, nós temos que buscar no nome de Jesus Cristo, como um verdadeiro cristão, filho de Deus, ser pessoas não fingidas, ser pessoas autênticas, reais, né? Mesmo sendo falho, pecador, que todos nós somos, mas ser pessoas autênticas, sem fingimento e ser aquela pessoa que tem sempre a boa palavra, né? Às vezes os nossos olhos veem as coisas e nós acabamos ali pronunciando alguma coisa que não é o que Deus espera de nós, né? Mas é o que o diabo espera. Então nós temos que resistir a essa tentação de falar coisa errada, de falar coisa negativa, de pôr a vida dos outros para trás. Assim como a gente não quer receber palavras negativas, palavras que não ajudam, nós também temos que ter a boa palavra do Senhor na nossa boca e rejeitar o mal, a sugestão do diabo na mente, e aí nós não podemos pronunciar palavra errada. E todos nós estamos tentados em algum momento da nossa vida cair nesse laço do inferno de falar o que não deve, né? Que a palavra de Deus fala que quando a gente conseguir controlar a nossa boca, nossa língua, a gente consegue controlar o nosso corpo inteiro, né? Então, realmente é um desafio, né? E então aqui nós não devemos ser como essa mulher. Aqui o que o diabo tentou fazer usando a vida dela foi destruir a vida de Jó, mas Jó permaneceu fiel e o Senhor virou o cativeiro dele, né? E depois vem os amigos dele também que não ajudam em nada, mas foi na hora que ele estava orando por essas pessoas conforme a orientação de Deus, que Deus virou o cativeiro dele. Ele teve momentos de tristeza, de questionamento, ele queria entender o que estava acontecendo, mas o Senhor ali teve uma boa conversa com ele, mas acontece que ele não pecou contra Deus, né? E é isso que nós devemos fazer. Nós podemos ficar tristes, podemos ficar desanimados, nós temos esse direito, nós podemos às vezes até ficar na incredulidade, mas tem que confessar a Deus, pedir perdão, nós podemos ficar na dúvida, enfim, são coisas que podem acontecer com qualquer um de nós, mas o importante é sermos sinceros com Deus, confessar que o Senhor vai ter misericórdia de nós e vai nos ajudar. Então foi isso aqui que Jó teve, ele teve tudo que ele precisava para conseguir vencer uma situação tão terrível, né? E quem foi envergonhado no final foi o diabo. Ele viu que Jó servia a Deus, não era por interesse, porque tudo ia bem na vida dele. Mas mesmo diante das tristezas, de tudo que ele passou, ele continuou servindo a Deus. Então ele não servia a Deus só porque ele vivia no bem bom, como ele falou para Deus lá, que Jó servia a Deus por interesse, porque tudo que ele fazia dava certo. Deus permitiu que ele fizesse o que ele fez com Jó para que
ele visse que Jó servia a Deus porque realmente amava a Deus e era fiel a Deus, né? Então é isso que nós devemos aprender com a história de Jó. Servir a Deus, não por interesse ou só porque conseguimos fazer as coisas, dar certo, tudo dá certo na nossa vida, não. Independente do que aconteça, nós temos que continuar servindo ao Senhor, adorando o Senhor, sendo fiel a Ele e desejando de todo o coração fazer o que Ele nos pede, porque isso é bom para Deus. Deus gosta de ver a nossa sinceridade, isso agrada a Deus e isso traz benefício para a nossa própria vida. Então, o que a gente aprende com a história de Jó é que nós não devemos ser pessoas que aceitam só o que é bom e quando está na hora da situação ruim vira outra coisa, né? Até de uma situação ruim nós podemos tirar coisas boas, porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a pessoa que nós não devemos imitar nessa história é a mulher de Jó. Nós devemos imitar Jó, ser uma pessoa que dá a mão para quem está no abismo, não empurrar a pessoa no abismo, né? Amém, meu irmão, minha irmã? Que a gente venha aprender com essa história, aprender com o exemplo de Jó, né? E jamais ser uma mulher dessa daqui, ou um homem igual a essa mulher, numa hora tão difícil, ela sair com uma conversa dessa, né? Então, realmente, é o tipo de situação que nós não devemos querer para a nossa vida, né? Amém? Mas Deus ainda foi misericordioso com essa mulher, né? Porque no final da história, o Jó termina com ela e Jó ainda tem mais filhos com essa mulher, né? Então, a Bíblia, né, dá a entender que Jó terminou com ela. Não dá detalhes disso, mas a misericórdia de Deus está sobre todos, né? Então é isso, que eu e você, a gente aprenda com a história de Jó, a mansidão dele, a humildade, a sinceridade, né? E ele não pecou com os lábios dele. Assim como ele aceitou as coisas boas, ele também aceitou as coisas difíceis. E ele foi fiel até o fim e o Senhor o salvou, né? E é isso que Deus tem para nós em nome de Jesus Cristo, salvação, né? Tanto na nossa vida aqui terrena, como na nossa vida celestial. Meu irmão, minha irmã, se você gosta desse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, tá bom? Para que esse canal avance. Desde já que o Senhor te abençoe no nome de Jesus ricamente. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Que você tenha uma vida abençoada pelo nosso Deus no nome de Jesus. Amém.